Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Primeiro, porque se não é a resposta da semana, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de sexualidade, porque temos uma ouvinte que pede ajuda ao Eduardo para falar com os filhos, para falar com os mais novos, sobre questões relacionadas com a sexualidade e sobre como é que se abordam estes temas. Olá, Eduardo, boa tarde. Boa tarde. É sempre um momento um pouco difícil para os pais, não é? Porque não sabem exatamente por onde começar. Habitualmente não são os pais que começam, Judite. Às vezes são os avós, por estranho que pareça, quando falam de uma sementinha que de repente vai parar à barriga de alguém, ou às vezes é aquela universidade aberta que é o recreio, que faz com que as crianças cheguem a casa com questões, às vezes, verdadeiramente embaraçosas para os pais. Eu acho, todavia, que nós nunca devemos, antecipar uma resposta às perguntas que os nossos filhos não fizeram, seja a propósito de sexualidade incluída. E, portanto, eu acho que é sempre mais importante nós esperarmos que eles tomem a iniciativa quando uma pergunta, e eles são muito acutilantes a pôr as perguntas, para que depois, em função da pergunta, em função daquilo que nós sentimos que de algum modo ele está a saber, mais até do que estarmos a ler manuais que sugerem a abordagem A ou B ou C, mesmo antes das crianças porem as perguntas que são importantes para elas, mas se nós ficarmos a aguardar pela iniciativa delas, depois, guiados um bocadinho pelo nosso nariz, tentamos perceber o que é que eles estão a querer verdadeiramente perguntar e depois, à medida do que é razoável, é sensato darmos as respostas com esta particularidade. Nem sempre, ao contrário daquilo que alguns pais imaginam, nem sempre quando os pais dão explicações muito realistas ou muito minuciosas ajudam tanto como supõem. Às vezes, num primeiro momento, quando sentem que aquela questão pode, transformar-se num embaraço para os pais, às vezes é mais razoável que os pais deem um tempo, um destes dias a mãe ou o pai sentam-se contigo a falar disso, portanto, estando para canto num primeiro momento, para ganharem tempo, para perceberem a consistência da resposta que devem dar, ou até para perceberem aquilo que é o eixo da dúvida que aquela criança terá, para que depois então finalmente respondam como entendam responder. Os pais não devem furtar-se a responder às questões, não é? Devem, no entanto, responder só àquelas a que são perguntadas. E se calhar algumas coisas que pareciam mais ou menos evidentes serem perguntadas não são. É essas, o melhor é o silêncio, então. Eu digo sim, até porque, como imagina, quando as crianças fazem uma pergunta, já fizeram variedíssimas conjecturas dentro delas, portanto, já imaginaram um conjunto de coisas. Às vezes, quando fazem uma pergunta, elas próprias já têm uma resposta. E muitas vezes nós, no meio do embaraço, vamos à pressa tentar responder, quando muitas vezes ganharíamos mais em tentar perceber qual é a resposta que eventualmente ela formulou ou que lhe fizeram chegar até no contexto de um recreio. Não perdemos se tentarmos auscultar esse tipo de pontos de vista, porque nós às vezes temos a ideia que
quando eles fazem uma pergunta só têm uma dúvida, mas não, eles muitas vezes têm uma dúvida e uma resposta. E às vezes querem perceber se as respostas que eles têm batem certo com aquelas que depois nós acabamos por lhes dar. É evidente que, à medida que vão crescendo, as perguntas também são um bocadinho mais difíceis, porque lá está, claro. nessa universidade aberta que eu recreio, também são mais as questões que começam a surgir. Aí eu pergunto, qual é a necessidade de algum rigor científico? Não é grande coisa, devo dizer-lhe, porque vamos lá ver. Imagino que estamos agora a falar de adolescentes e não de crianças mais pequeninas. Os adolescentes têm, enfim, educação para a saúde e muitas vezes têm informações básicas sobre o aparelho reprodutor e uma série de coisas. Têm depois aquilo que lhes chega via colegas e via redes sociais, que às vezes faz assim um mix de muito maior complexidade, porque eles têm já variadíssimas respostas, algumas muito contraditórias, umas em relação às outras, e portanto precisam de alguém que faça um ponto de situação, mas às vezes o grande problema deles não é milimetricamente com a sexualidade, é com a sexualidade sim enquadrada numa relação que porventura possam estar a ter. E portanto, eu tenho às vezes um bocadinho de medo dos pais quando se aventuram pela educação para a sexualidade. Porquê? Porque às vezes resvalam para essa informação muito rigorosa, que às vezes é demasiado concreta e que às vezes, em vez de sossegar, até choca um bocadinho os adolescentes, às vezes transformam a educação para a sexualidade, a educação moral e religiosa parte 2, que, com todo o respeito pela educação moral e religiosa, não é bem aquilo que os filhos estão à procura. Portanto, nada como os pais tentarem perceber as entrelinhas. Onde é que o meu filho quer chegar quando me faz esta pergunta? E sempre que tenham dúvidas, há um programa fantástico na Rádio Observador. Pois é, que responde a perguntas muito concretas, portanto é enviá-las. Mais vale. Às vezes mais vale, Judite, sabe? Porque se uma pessoa se puser a precipitar, A tentar adivinhar, na não é? de corresponder, e às vezes São passos maiores que as pernas, não é? passos muito maiores que as pernas. Eduardo, ficamos por aqui hoje. Voltamos para a semana. Para a semana? Voltamos amanhã. Voltamos amanhã. Voltamos já amanhã para a semana. Voltamos amanhã com mais um tema. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Outro. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.